Segunda parte do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral, item 6, Caracteres do Homem de Bem. Pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Sem interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve que se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que os outros lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que lhos deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Missão do homem inteligente na Terra, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus tem seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá pondo-vos nas mãos o instrumento, com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aqueles que se servem da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhes faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa
pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A história burro de carga. Pois quem se eleve será humilhado e quem se humilha será elevado. Lucas capítulo 18, versículo 14. No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de famoso palácio, um burro de carga curtia imensa amargura em vista das pilhérias e remoques dos companheiros de apartamento. Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se o formoso cavalo árabe, que se fizera detentor de muitos prêmios, e disse orgulhoso: Triste sina a que recebeste. Não invejas minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pelas palavras dos reis. Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa, como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto da caça? O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente. Outro soberano cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou: Há 10 anos, quando me ausentei da pastagem vizinha, vi esse miserável sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para a carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. Nisto, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou-se em piedade. Lastimo reconhecer nesse burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem até o justo limite, mas se me constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência, pinoteio e sou capaz de matar. As observações insultuosas não haviam terminado quando o rei penetrou o recinto em companhia do chefe das cavalariças. Preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade, informou o monarca. Animal dócil e educado que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou: Não prefere o árabe, majestade? Não, falou o soberano. É muito altivo e só serve para corridas em festejos oficiais sem maior importância. Não quero potro inglês de modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça. Não desejo húngaro? Não. É bravio sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho. O jumento serviria, insistiu o servidor atencioso. De maneira alguma, é manhoso e não merece confiança. Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indicou: Onde está o meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou-o entre os demais. O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou ajeazá-lo com as armas resplandecentes de sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, de conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam um serviço de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos. Nécio Lúcio, por Chico Xavier. Item 36 do livro O Espírito da Verdade, o Filho do Orgulho, capítulo 7, item 11, Caibar Schutel. O melindre, filho do orgulho, impele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, mas
não mais comparecendo às assembleias. O médio é divertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo às reuniões. O comentarista do estado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado encerrando atividades na imprensa. A cooperadora da assistência social esquecida na passagem de seu aniversário e se mostra ferida caindo na indiferença. O servidor do templo que foi, certa vez, preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado esquivando-se a nova cooperação. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho e que por isso se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. O jovem aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que este mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que esta é a hora de auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós lá comparecemos, antes de tudo, para receber, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade não há o melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, alguém que precisa de nossas preces, porquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, item 56. Não se sinta diminuído. A humildade é uma força constritiva, é um valor, um atrativo poderoso. O orgulho, a vaidade, a ambição e as demais imperfeições amarram as pessoas entre si com laços de repulsa. A postura de humildade, aceitação, compreensão, igualdade, deixa os outros à vontade junto a você, aproxima-os e facilita o toque dos corações. Não abandone a humildade nem mesmo diante dos orgulhosos. No fundo, querem ajuda, pois são vítimas do veneno que carregam. Só se eleva quem não mostra grandeza. A humildade é o sustentáculo da paz.